o herói da França que virou serial killer. Em 1405, na França medieval, nascia Gilles de Montmorency-Laval, futuro astro de um dos casos mais bizarros da história. O garoto cresceu cercado de castelos, servos e batalhas. Uma infância típica da nobreza, se por típica entendermos assistir execuções como quem vai ao cinema. Órfão de pai e mãe antes dos 12 anos, foi criado pelo avô, que achava uma boa educação ensinar latim, esgrima e, claro, manipulação política. Gilles cresceu obcecado por poder e glória, treinando como cavaleiro e já mostrando traços de personalidade, digamos, intensos. Enquanto outras crianças brincavam de bonecos, ele encenava ataques militares no pátio. O garoto não era apenas inteligente, era frio, calculista e parecia ter uma estranha fascinação por tudo que envolvesse dor e morte. Essa infância solitária e sem limites foi o terreno fértil perfeito para transformar o jovem Gilles no protagonista de uma das histórias mais macabras da Idade Média. Na adolescência, Gilles se tornou um cavaleiro excepcional. Era forte, destemido e tinha talento para a guerra, e um certo prazer pelo caos, o que sempre ajuda em tempos de batalha. Ele ganhou notoriedade lutando na Guerra dos 100 Anos, e para coroar sua reputação, tornou-se um dos companheiros de armas de Joana d'Arc. Sim, ele estava ao lado da santa guerreira que inspirava exércitos inteiros. Ao lutar ao lado dela, Gilles foi condecorado Marechal da França, o que basicamente o transformou em uma celebridade medieval. Mas havia algo perturbador. Ele parecia gostar da violência um pouco mais do que o necessário. Para Gilles, guerra não era apenas dever, era espetáculo. Essa mistura de heroísmo e brutalidade começou a moldar sua mente de um jeito estranho. Quando Joana d'Arc foi capturada e executada, muitos a viram como mártir. Gilles, no entanto, mergulhou em um abismo emocional que seria o primeiro passo para sua transformação definitiva. Após a morte de Joana, Gilles se afastou das batalhas e passou a viver como um verdadeiro senhor feudal excêntrico. Ele herdou uma fortuna gigantesca e começou a gastá-la em festas extravagantes, roupas luxuosas e obras de teatro que ele mesmo produzia. Imagine um nobre medieval fazendo uma versão de Hamilton, mas com atores de verdade sendo sacrificados. Era mais ou menos isso que acontecia. Gilles não economizava, construía cenários absurdos e bancava banquetes que duravam dias. Sua vida virou um grande espetáculo, mas o castelo também se encheu de rumores. Gritos estranhos à noite, criados desaparecendo e visitas misteriosas de alquimistas. Aos olhos da população, Gilles era apenas excêntrico, mas nos bastidores ele começava a trilhar um caminho que misturava bruxaria, necromancia e uma obsessão crescente por invocar demônios. O cavaleiro-herói estava lentamente se transformando em um vilão de carne e osso. Com o tempo, Gilles começou a perder quase toda a sua fortuna em festas e projetos megalomaníacos. Desesperado para recuperar o dinheiro, ele procurou magos, bruxos e alquimistas, acreditando que poderia fazer um pacto para ter ouro infinito. Um desses consultores espirituais foi Francesco Prelati, um alquimista italiano que prometeu ajuda para invocar um demônio chamado Baron. Para atrair o tal demônio, eram necessários sacrifícios, e Gilles não hesitou. É aqui que sua história fica realmente macabra. Crianças da região começaram a desaparecer misteriosamente. Ele atraía os pequenos para o castelo, com promessas de comida ou trabalho, e lá aconteciam rituais de arrepiar qualquer um. Os métodos eram brutais e as vítimas nunca mais eram vistas. O cavaleiro que um dia foi herói da França agora era um assassino em série, movido por obsessão e superstição. Com o tempo, os assassinatos se tornaram um hábito doentio. Gilles não fazia isso apenas para invocar demônios, mas porque parecia sentir prazer em assistir ao sofrimento. Testemunhas mais tarde descreveram cenas horríveis dentro do castelo, gritos ecoando nos corredores, corpos desaparecendo nas chamas e Gilles observando tudo com uma calma perturbadora. Ele se cercava de comparsas que o ajudavam a atrair as vítimas e a ocultar os crimes.
Estima-se que entre 80 e 200 crianças tenham desaparecido sob suas ordens, e esse número pode ser ainda maior. O mais assustador é que tudo acontecia à sombra do silêncio, já que os camponeses tinham medo de denunciar um homem tão poderoso. Para muitos, o castelo de Giles era um lugar onde se entrava, mas de onde ninguém saía. Com tantos desaparecimentos, o povo começou a desconfiar. Boatos de bruxaria, rituais satânicos e canibalismo começaram a se espalhar pelas aldeias próximas. Mesmo assim, denunciar Giles era praticamente uma sentença de morte. Ele ainda era uma figura poderosa e tinha aliados influentes. Mas, aos poucos, seus aliados começaram a se afastar, especialmente porque ele estava praticamente falido. Sem dinheiro para manter o estilo de vida, Giles começou a vender terras e castelos. Esse comportamento chamou a atenção das autoridades locais e da igreja. Afinal, quando um nobre começa a vender tudo, algo está muito errado. E quando esse mesmo nobre é acusado de sequestro e assassinato, o problema se torna urgente. O estopim aconteceu quando Giles sequestrou um padre em uma disputa de terras. Isso foi longe demais para a igreja, que decidiu agir. O bispo de Nantes iniciou uma investigação formal e logo surgiram testemunhas dispostas a falar. Criados e cúmplices começaram a confessar os horrores cometidos dentro do castelo, revelando detalhes tão macabros que deixaram os juízes horrorizados. Pela primeira vez, a armadura de herói de Giles estava sendo publicamente destruída. O cavaleiro estava prestes a enfrentar algo que nunca imaginou. Um julgamento que exporia seus segredos para toda a França. O julgamento de Giles de Rhys foi um verdadeiro espetáculo medieval. Em praça pública, dezenas de pessoas compareceram para ouvir as acusações: assassinato em série, bruxaria, sodomia e pacto demoníaco. Para um homem que já foi marechal da França, aquilo era o fundo do poço. Inicialmente, Giles negou tudo, mas depois de dias de pressão psicológica, ameaças de excomunhão e a confissão de seus comparsas, ele desabou. Admitiu os crimes em detalhes, descrevendo os métodos e rituais que realizava. Foi uma confissão tão chocante que os juízes chegaram a pedir que ele poupasse detalhes para não traumatizar os presentes. Em 26 de outubro de 1440, Giles foi condenado à morte por enforcamento e queima na fogueira. O evento atraiu uma multidão. O homem que um dia foi celebrado como herói agora estava sendo punido como o pior dos criminosos. Testemunhas dizem que ele subiu ao cadafalso com calma e pediu perdão a Deus, às famílias das vítimas e até aos cúmplices. Foi enforcado e, em seguida, seu corpo foi queimado. Ironia do destino. Sua execução foi um dos primeiros eventos de massa da época, quase como se fosse um reality show ao vivo para o povo. A história de Giles de Rhys sobreviveu aos séculos como um lembrete sombrio de que até os maiores heróis podem esconder monstros. Alguns historiadores tentaram defendê-lo, dizendo que talvez as acusações fossem exageradas ou politicamente motivadas, mas a quantidade de testemunhos e detalhes torna difícil acreditar na inocência dele. Para muitos, Giles foi o verdadeiro Barba Azul, o personagem de conto de fadas que assassinava esposas e as escondia em um quarto secreto. O cavaleiro que lutou ao lado de Joana d'Arc se tornou sinônimo de terror, um ícone macabro que mistura história real com lenda. A moral dessa história? Nem sempre o herói da sua nação é o herói que você pensa. Giles de Rhys é um lembrete de que o mal pode se esconder atrás de títulos, medalhas e glórias de guerra. A Idade Média foi uma época de extremos, onde santos e monstros andavam lado a lado, às vezes no mesmo campo de batalha. E se você acha essa história pesada demais, lembre-se, ela aconteceu de verdade. Não foi Netflix, não foi HBO. Foi a vida real mostrando que consegue ser muito mais perturbadora do que qualquer filme de terror. E assim termina a história de Giles de Rhys, o cavaleiro-herói que virou o terror da França. Se você chegou até aqui, parabéns. Sobreviveu a um dos relatos mais sombrios da Idade Média. Gostou do vídeo? Então deixe seu like. Se gostou, inscreva-se no canal Sorrindo no Escuro. Se não gostou, se inscreve assim mesmo.
só pra sacanear a gente, e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E quero saber de você. De que cidade ou país você está assistindo? Deixe aí nos comentários. Até o próximo mistério. E cuidado com cavaleiros simpáticos demais.